ou como está no programa, Piedade e Paixão. Os irmãos que puderem, abra a Bíblia na primeira carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Somente a primeira parte do versículo 16, a primeira frase, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Vou repetir. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Bem sabemos que Timóteo era um jovem pregador, um discípulo do apóstolo Paulo. E o apóstolo sentia essa responsabilidade, essa necessidade de ensinar o jovem Timóteo a ser um bom pastor. Timóteo foi pastor da igreja da cidade de Éfeso. Mas nos chama a atenção a forma, a exposição, o cuidado que Paulo teve de traçar prioridades para Timóteo. Em primeiro lugar, tem cuidado de ti mesmo. Cuide de você. E aqui Paulo não estava sendo um coach moderno, não, né? Onde nos ensina primeiramente a se importar conosco. Precisamos ser felizes, nos amar. Alguém já falou isso para você? Você precisa se amar primeiramente, para depois se importar com os outros. Não era isso que Paulo estava querendo dizer, não. Paulo estava querendo dizer o que estava dizendo o seguinte: tem cuidado da doutrina, mas antes cuide da sua vida. Você não pode se importar somente com a doutrina, sem, em primeiro lugar, se importar com a sua vida. E esse é o grande desafio do pregador. O pregador tem um grande desafio diante de si, que é, sabendo que é um pecador, ter sido escolhido por Deus para pregar a outros pecadores. Esse é o nosso desafio. A gente precisa, como pecadores que somos, não podemos nos esquecer disso, mas que fomos chamados por Deus para pregar sobre santidade, falar de um Deus santo para outros pecadores. Pregar constitui um exercício de grande dificuldade. Não é fácil preparar um sermão, não é fácil preparar uma pregação. Exige-se bastante empenho no estudo dos textos bíblicos, para nós não errarmos na interpretação. Precisa um grande empenho também na forma de você transmitir o texto bíblico, e é algo que nos esgota muito. Nós dedicamos dias preparando um sermão. Isso acontece não só comigo, acontece contigo também, obviamente. Quando o pastor te avisa, domingo que vem é contigo, daquela tremedeira, você começa a pensar que texto bíblico você vai falar e toma ali trabalhar. É trabalho e muito trabalho. Uma vez perguntaram ao pastor Russell Shedd, um jovem seminarista empolgado, chegou e falou: pastor, o que o senhor faz para pregar com tanta autoridade, né, com tanta sabedoria?
Ele pensou que o pastor Russell Shedd ia falar que orava tantas horas por dia, ou subia não sei quantos montes, e fazia não sei o quê. O pastor Shedd simplesmente respondeu o seguinte, trabalho, trabalho e trabalho. Era o segredo de Shedd. Porque é penoso, dá trabalho. Estudar, a gente tem um medo enorme de falar o que não está escrito. Então a gente pega o texto bíblico e a gente trabalha mesmo, é um labor teológico intenso até a gente ter certeza de que aquilo ali, Deus estava dizendo aquilo. Qual era a vontade de Deus? Qual era a palavra de Deus? No entanto, a nossa vida não é feita somente de trabalho, de interpretação, de exegese, de hermenêutica, de comentários bíblicos. A gente pode subir o púlpito com uma pregação consistente, né? Com uma exegese boa, uma solidez doutrinária e teológica brilhante, e ainda assim a nossa pregação não glorificará a Deus e não alcançará os perdidos, nem edificará nenhum único crente. Nós podemos tomar o microfone, assumir o púlpito e fazer uma pregação brilhante, tecnicamente brilhante, e ainda assim Deus não ser glorificado e a igreja não ser edificada. Isso acontece sempre que a gente se empenha, como devemos nos empenhar, com a erudição, mas esquecemos de uma vida de piedade, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de santidade, uma vida de busca pela orientação do Espírito Santo. Quando há esse desequilíbrio, nem vou chamar de desequilíbrio, quando há essa deficiência, a pregação não vai glorificar a Deus. Isso porque a pregação inicia bem antes do estudo sistemático, bem antes do estudo da escolha de um texto. Um pregador, na verdade, precisa desenvolver um estilo de vida em que a palavra do Senhor encha a sua vida, governe a sua vida. A presença do Senhor governe, o Espírito Santo governe a sua vida em todos os momentos, em todos os âmbitos, em todas as esferas. Em primeiro lugar, o pregador precisa ser cheio da palavra para poder ter o que pregar. E nós não nos enchemos com a palavra no momento que eu sento na mesa do escritório para preparar a mensagem. No momento que eu sento na mesa para preparar a mensagem, eu só vou colocar no papel algo que já deve estar na minha vida ao longo de todos os dias. É exigida uma vida de comunhão com Deus. É exigida uma vida de santidade com o Senhor. É exigida do pregador uma vida diferente. É exigido dos profetas uma vida diferente. A Bíblia conta a história de alguns profetas que Deus chamou ele assim no canto e falou o seguinte, eu preciso que o povo entenda o que eles estão fazendo comigo. Eles estão sendo infiéis para comigo. Então eu vou fazer o seguinte contigo, você vai lá, procura uma prostituta e casa com aquela prostituta. Tenha filhos dela e cria eles como se fossem seus. Aí depois você vai chegar para o povo e falar é isso que vocês estão fazendo com Deus. O Senhor não estava propondo ao profeta um jogo, uma gincana, nada disso. A única coisa que o Senhor desejava era que o profeta, antes de falar, ele sentisse o peso da palavra que ele iria falar. Uma coisa era o profeta falando sobre infidelidade ao povo. Outra coisa é o profeta falando ao povo sobre infidelidade, sendo ele também vítima
de infidelidade, ele passando a vergonha, ele sentiu um pouco daquilo que Deus estava sentindo. O coração dele já estava cheio de sentimento, do sentimento certo. Agora sim ele foi falar com o povo, sabendo exatamente o que Deus estava vivendo. O profeta precisa ser cheio de sua palavra. O profeta precisa andar guiado pela palavra, viver guiado pela palavra, e isso é a vida de piedade que nós estamos dizendo aqui. Então, o que é piedade? Podemos, de forma simples, afirmar que piedade consiste de oração junto ao trono de Deus, estudo da palavra em sua presença e a manutenção da vida de Deus em nossas almas, que afeta toda a nossa maneira de viver. Um teólogo disse que a primeira qualificação de um orador sacro é uma sincera e profunda piedade. Ou seja, quem não foi transformado não pode falar de transformação. Quem não vive com Deus não vai falar de Deus. Hipótese alguma. Richard Baxter, um puritano, denuncia a hipocrisia do pregador que condena o erro e, no entanto, vive a praticá-lo. Ele disse o seguinte: o pregador que não se arrepende dos pecados que condena, sobe ao púlpito simplesmente para argumentar para a sua própria condenação. Não há maior tragédia para a igreja do que um pregador ímpio e impuro no púlpito. Não há. Percebam que eu não estou falando de perfeição. Não estou falando de perfeição. Todos os pregadores que assumem o púlpito são pecadores. Lembra que o conceito que eu dei anteriormente? O grande desafio do pregador é ser um pecador, falando de santidade para outros pecadores. Somos todos pecadores. Mas a Bíblia faz uma distinção muito grande entre os que pecam e os que vivem na prática do pecado. A Bíblia faz essa distinção, não sou eu quem faço. Nós ainda pecamos porque nós ainda vivemos na presença do pecado, mas nós não somos mais escravos do pecado. Ele não nos domina mais. Quando o homem, dominado por seus pecados, assume um púlpito para conduzir uma igreja, aquela igreja não tem pastor, não tem pregador. Não vai haver uma ação do Espírito Santo enquanto um iníquo fala as palavras de Deus. Porque falar as palavras de Deus, Satanás fala as palavras de Deus também. Mas precisa haver nesse sentido, uma sinergia de ação entre uma vida santa, uma vida piedosa, a vida de um homem que zela pela presença de Deus, pela vontade de Deus, pela palavra de Deus, ama tanto a palavra de Deus que vive governado pela palavra de Deus, aí sim ele está autorizado a falar da palavra de Deus para os seus irmãos. Muitas das derrotas que os pregadores têm sofrido é porque não têm mais fome por santidade. Infelizmente, muitos pregadores estão vivendo como atores. Representam diante do povo o que não vivem em seus lares e em suas vidas privadas. Muitos ministérios de alguns preciosos servos de Deus estão fracassando pelo insucesso da prática da piedade no reino da vida doméstica. Ministros sem piedade têm sido o principal impedimento para o surgimento de igrejas saudáveis. Homens que perderam esse senso da majestade de Deus. Quando nós olhamos para os pregadores do Antigo Testamento, quem eram? Os profetas. Quando eles se viam diante da presença do Senhor, nenhum deles se mantinham em pé
como se nada tivesse acontecido. A reação natural de um servo de Deus, que compreende a sua finitude, a sua pequenez e sua fraqueza diante da glória do Senhor, é se lançar no chão, tremer de medo da morte. O grande Isaías se lançou no chão quando viu a glória de Deus. Ezequiel se lançou no chão quando viu a glória de Deus. Apóstolo João, amigo íntimo de Jesus, quando viu Jesus depois de 30 anos, na ilha de Pátmos, João lançou-se em terra, porque estava diante da presença do Deus Santo. Essa concepção, essa certeza de que temos que viver de forma diferente, já que nós aceitamos o desafio de sermos emissários do Senhor, arautos do Senhor. Esse temor pela santidade de Deus deve ser a tônica em nossas vidas. O pregador deve, sobretudo, saber que Deus está nesse lugar, como Deus está em todo lugar. Há uma frase que eu li do pastor José Mabessa, não sei se é dele, ele citando, dizendo o seguinte: se há algo que você não faria se estivesse na presença de Deus, então não faça, porque Deus está nesse lugar. Ele não está falando da igreja não, está falando lá da tua casa, lá do teu trabalho, lá da tua faculdade, lá da tua rua. Nós temos essa concepção de que Deus está em todo lugar, e isso deve gerar um temor no nosso coração. Eu nasci já uma família cristã, e eu me lembro que éramos adolescentes quando descobrimos de que Deus não estava somente no templo. A gente considerava o templo um lugar bem diferente. Havia uma reverência gigante ao chegar no templo. Ninguém chegava para o culto sem dobrar o joelho na sua cadeira e fazer uma oração sozinho. Não havia conversas. Acabava o culto, tinha que sair do espaço para conversar do lado de fora. A plataforma, então, o altar, era um lugar por demais santo. Muitas coisas não se fazia dentro do espaço do culto, dentro da igreja. Não era permitido de jeito nenhum, e a gente tinha esse senso de reverência. Aí nós descobrimos que Deus não está restrito ao espaço de culto. Nós descobrimos, através de novas igrejas, novas comunidades, de que Deus está em todo lugar. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não é verdade? A gente descobriu isso. Mas preste atenção que loucura. Ao invés de nós levarmos, então, a reverência que tínhamos dentro da igreja para a nossa vida cotidiana, a gente inverteu. A gente introduziu a irreverência da nossa vida cotidiana para dentro da igreja. Que insensatez! Que loucura nós fizemos! Estão percebendo? Ao descobrir que Deus não estava restrito a um lugar específico, eu deveria andar nas ruas tremendo as minhas pernas. Mas não é isso que aconteceu. A maioria dos nossos grandes mestres vão argumentar que o ponto principal da vida de piedade de um pregador precisa necessariamente ser uma vida de oração. O pregador deveria ir geralmente da presença de Deus para a presença dos homens. Antes de levantar-se diante dos homens, um pregador precisa prostrar-se diante de Deus. É através de uma vida de oração, é através de uma vida de diálogo com o Senhor que nós desenvolvemos uma vida de piedade. Uma frase muito boa, não sei quem disse também, que nos ensina que o hábito de nós falarmos com Deus muda a forma de nós falarmos com os outros. Significa que o hábito da oração, o costume da oração, vai mudar radicalmente não só a forma de falarmos com os outros, mas vai mudar a nossa vida. Mas aqui nós temos um problema grande. Porque para a maioria de nós, a oração só é aquilo que nós fazemos na igreja, ou em determinado momento específico, não é? Como é que a gente ora? Como é que você ora? Você levanta a mão para o alto e dá um brado, não é verdade?
Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Uma oração poderosa, tremenda, eloquente. Essa oração é uma bênção, mas ela não cabe em todos os momentos de nossa vida. Não tem como orarmos assim no ônibus, por exemplo, né? No trem, no metrô, na faculdade. Mas tem como nós vivermos de uma forma de, podemos comparar a uma sintonia com Deus, falando com o Senhor, em nossa mente, em nosso espírito, várias vezes durante o dia, sempre que tivermos oportunidade, meditando em sua palavra. Eu estou querendo dizer com isso que uma vida de piedade não requer aquele esforço que nós imaginamos, o esforço físico, sobrenatural. Não é isso. A história conta que Martinho Lutero se esbofeteava, se chicoteava na própria carne, no intuito de alcançar uma vida de piedade, até que ele percebeu que não é isso, não é assim que se faz. A gente não tem uma vida de piedade andando 24 horas por dia, com os olhos fechados, orando alto ou coisa assim. Não, é uma coisa muito simples. É falando com Deus sempre que for possível, seja em sua mente, separando períodos de oração em sua casa, agradecendo as refeições, meditando na palavra enquanto anda no ônibus, enquanto viaja de trem, aproveitando os melhores momentos, os momentos que a gente tem com algo que seja edificante. Esses dias eu descobri que quando estou no trânsito, estou no carro, dá para ouvir um belo de um sermão. E é melhor do que ouvir as músicas que eu ouvia. Músicas boas, músicas cristãs. Eu gosto muito delas. Mas 40 minutos em uma viagem de carro, você bota no Spotify lá e ouve um sermão do pastor Raimundo todinho, chega no final edificado. Vida de piedade significa isso. Você aproveitar todo o tempo que você tem com o que é edificante. Deixar de lado tudo aquilo que não edifica. Seja debates, sejam programas, sejam eventos. Tudo aquilo que não vai alimentar a sua alma. O pregador necessariamente precisa ter uma vida de oração. O pregador necessariamente precisa ter uma vida de pureza. Vivemos em uma época na história da igreja brasileira em que há um grande descrédito quanto à postura ética de muitos pregadores. De vez em quando, um escândalo abala a igreja brasileira, e o grande problema, irmãos, é que quando a gente vai ver a história de um escândalo, não é um pregador que estava pregando de forma séria, servindo a Deus com integridade, e do nada caiu em um bueiro. Max Lucado chama os pecados repentinos de um bueiro aberto no meio da estrada. Né? Você não está olhando, no dia de chuva, caiu no bueiro. Esse é um pecado repentino. Mas, normalmente, a história das grandes quedas dos pregadores é o resultado de uma vida já acostumada com o pecado. São pequenas quedas diárias e repetidas o tempo todo, até que surge uma tragédia. Normalmente não é do nada aconteceu uma tragédia. Do nada, ele estava andando e quando eu vi, pá, caí. Não é assim que acontece. É o resultado de uma vida de falta de piedade, falta de vida com Deus. Se nós não levarmos a sério, e olha, falo isso com muita tranquilidade, porque eu não quero que os irmãos saiam daqui com aquela percepção moralista, né, legalista, de que os irmãos serão medidos pelo padrão de vida que os irmãos têm. Não é isso. Também não podemos acreditar tão somente que é o padrão de vida dos irmãos que vai determinar a ação do Espírito na hora da pregação. Também não é isso. O que eu preciso deixar claro aqui nessa noite é que nós, como vocacionados por Deus, chamados por Deus, e como nós aceitamos o chamado, se os irmãos estão aqui, é porque aceitaram o chamado divino, nós devemos assumir a responsabilidade de trabalharmos penosamente, para que a nossa vida facilite a nossa pregação.
Eu não sou daqueles que acreditam que devemos pregar em todo o tempo. Quando for possível, use palavras. Já ouviu essa frase em algum lugar? Pregue em todo o tempo. Quando for preciso, use palavras, dando a entender que a gente prega com a nossa vida. Eu não entendo assim, porque a Bíblia diz que a fé não vem pelo ver. A fé vem pelo ouvir. A pregação necessariamente consiste em palavras, em discursos. Mas a vida do pregador vai facilitar a pregação ou vai dificultar a pregação. Dependendo da minha forma de vida, eu não vou ter nem ninguém para me ouvir. Não é verdade? A vida do pregador vai testemunhar da graça que ele prega. A vida, ou não. A vida do pregador pode ser um exemplo visível daquilo que ele está pregando sob o poder do Espírito Santo. E eu preciso terminar aqui, e quero terminar, com alguns conselhos para os pregadores. Esses conselhos não são meus, são conselhos do pastor Renato Vargens. Ele deixou 12 conselhos para todos nós, pregadores. Eu posso mandar depois pelo pastor Raimundo digitado isso aqui. Amém. Boto sim. Tá ok. Então boto lá no grupo esses 12 conselhos, para você não ter que anotar tudo aí. Primeiramente, pregue para a glória de Deus. A motivação do ministro deve ser a glória de Deus e não a exaltação do próprio nome ou ministério. Então pregue somente para que Deus seja glorificado. Em segundo lugar, segundo conselho, evite o improviso. Suba ao púlpito convicto daquilo que irá falar ao coração daqueles que o Senhor os confiou. Terceiro conselho, mate-se de estudar e ressuscite através da oração. Isso aqui é fabuloso, fabuloso. Aqui eu falo agora de equilíbrio. Se mate de trabalhar no texto, mas ressuscite através da oração. O ministro que não dedica tempo ao estudo bíblico e à oração não vale um vintém, disse o pastor Renato. Quarto conselho, não caia na tentação de pregar um sermão politicamente correto. Pregue a palavra de Deus, pregue as escrituras. Lembra das duas marcas? Obediência e fidelidade. Quinto conselho, você não foi chamado por Deus para promover entretenimento aos ouvintes. Você é um pregador do Evangelho. Anuncie Cristo, pregue Cristo e proclame somente as verdades da palavra de Deus. Sexto conselho, não seja superficial, muito pelo contrário, seja profundo nas suas colocações. Contudo, lembre-se que profundidade não está relacionado a falar de modo difícil. Spurgeon, por exemplo, era profundo, todavia, qualquer pessoa que o ouvia conseguia entendê-lo. Sétimo conselho, não pregue outra coisa a não ser Cristo crucificado. Você não foi chamado para pregar técnicas de psicanálise, psicologia humana ou autoajuda. Você foi chamado para pregar outra mensagem. Você não foi chamado para pregar outra mensagem a não ser o Evangelho de Cristo. Oitavo conselho, a Bíblia deve ser a fonte de sua mensagem. Por mais interessante e profundo que seja um livro, a Bíblia é a nossa única e exclusiva regra de fé. Portanto, é dela que devemos extrair e fundamentar nossos sermões. Nono conselho, cuidado com a arrogância. O púlpito é um lugar santo. Você não foi chamado para testemunhar sobre seus feitos, e sim sobre a grandeza de Deus. Os puritanos tinham por hábito nunca relatarem no púlpito aquilo que faziam ou deixavam de fazer, e sim, somente eles se dedicavam a expor as Escrituras. Décimo, pregue com fogo e com razão. Jonathan Edwards costumava dizer que o pregador precisa ter luz na mente e fogo no coração. 11º, pregue com o coração encharcado pelo amor. O pregador que não ama não pode pregar o Evangelho.
O amor é um dos fundamentos de nossa mensagem. O pregador ama as pessoas, por isso ele prega. E por fim, 12º conselho, pregue exclusivamente a palavra de Deus. Amém? Pastor Alain.